E ó, informação aí, sempre dando crédito, né, pra nossa equipe, informação do Gabriel Sá, nosso produtor, repórter, que faz um brilhante trabalho lá nos bastidores do São Paulo. O moleque tem muita fonte lá dentro. E ele traz o seguinte, Mauro César. Rogério ontem, informação do Gabriel Sá, Rogério ontem não pediu desculpas ao Marcos Paulo. E quem estava na roda, onde o Rogério conversou com os jogadores, também relata que ele não parecia nada arrependido. Na reunião, Rogério Ceni pediu união e mostrou o cronograma de treinamentos. A diretoria vai monitorar o ambiente nos próximos dias. Grupo de jogadores segue querendo, olha aí, ó, informação forte. Grupo de jogadores segue querendo a saída do Rogério Ceni. Mauro César Pereira, eu acho que esse assunto é até bom pra jogar pra você, porque você sempre questiona esse poder dos jogadores dentro de vestiário, dentro do clube. Ou seja, vai ser um clima péssimo pro São Paulo nesse começo de Brasileiro, Copa do Brasil, mas você concorda com a diretoria nesse aspecto de ter bancado o Rogério? E o que falar sobre isso? Os jogadores seguem querendo a saída do Rogério Ceni. Que jogadores são? Um grupo de jogadores. Ah, isso é muito... Esse negócio de grupo de jogadores comigo não cola não, cara. Isso pra mim é panela. Um grupo. O elenco tem 30 jogadores. Quem são esses jogadores? Que grupo é? Quem vaza isso? Quem vaza isso? A gente conhece isso de outros carnavais, né? Por mais que o técnico esteja errado, um grupo de jogadores, tá? 3, 4, 5. É ele que fala. Ele que vaza. É o empresário, é o assessor de imprensa. Quem é que vaza? Com o intuito de quê? Será que... Vamos lá, vamos pensar assim. O Wellington Rato jogava num time menor que o Atlético Goianiense, está no São Paulo. Será que o Wellington Rato chegou ontem no São Paulo? Estou citando o Wellington Rato porque é um jogador que vem de um clube de menor relevância que o São Paulo. Ele já está com tanta pompa para isso? Será? De repente o cara não está nem aí. Será que todo mundo se doeu pelo Marcos Paulo? E quem disse que o técnico tem que pedir desculpa para o Marcos? Não tem que pedir desculpa, não. Se ele fez desse jeito, é que ele acha que é desse jeito. A gente pode questionar a maneira como ele faz a gestão. Mas se ele é o líder do grupo, o jogador que fez a besteira, estamos invertendo os papéis aí. Quem fez a bobagem foi o jogador. E o Rogério não teve habilidade para lidar. Ele foi mal. Ele deveria ter feito de uma outra forma, na minha opinião. Também não quer dizer que eu estou certo. Talvez ele esteja certo. Eu acho que ele deveria falar em particular. Chama. E outra coisa, cadê o Muricy Ramalho? O que faz o Muricy Ramalho no São Paulo? Por que ninguém fala do Muricy Ramalho? Ele tem um cargo lá dentro, gente. Ele tem que entrar no circuito. É exatamente esse. Ele é o coordenador, é o cara que faz a ponte, jogador. Ele não está sendo citado. Eu esperava do Muricy que ele entrasse rachando aí e resolvesse isso. Até advertindo o Rogério. Ele é chefe do Rogério, acho eu, né, dentro dessa hierarquia. Imagino que sim, né? Talvez na prática não seja. Menos. Né? Mas na teoria é. Então que faça jus ao cargo. A gente tem que atirar aqui em todos os lados. Então, vem cá. Casares, Belmonte, Muricy, Rogério. Agora, quem começou foi o jogador. Quem cometeu o erro foi o jogador. E a gente pode até achar, e eu acho que o Rogério... Você diz da curtida da É lógico. É um desrespeito com o São Paulo Futebol Clube, não é só com o Rogério. Porque o São Paulo foi eliminado pela Água Santa, a torcida do São Paulo está magoada, incomodada, irritada, e ela, evidentemente, não vai gostar de ver um... Porque numa hora dessa, o jogador ele enfia a viola no saco, o rabinho atrás, fica quieto e deixa passar a crise para tentar dar a volta por cima. Vai fazer o quê? Ficar fazendo graça depois de uma eliminação dessa? Não tem que falar nada. Não tem o que falar. Ou então pede desculpas à torcida. Gente, a gente perdeu aí, foi eliminado, peço desculpas ao torcedor, estou chateado. Ok, tudo bem. Algum desabafo nesse sentido, de respeito ao torcedor e ao clube. Eu não acho que o problema seja só com o Rogério, não. Acho que é um desrespeito com o São Paulo. Né? Mas se o Rogério agiu assim, é óbvio que ele não vai pedir desculpa, porque ele acha que tem que ser assim. Ele discorda da maioria de nós aqui, que imagina que ele deveria ter feito de outra maneira. E aí não tem verdade absoluta. Cada um vai fazer a gestão da sua equipe da sua maneira. Né? Cada um tem a sua forma de trabalhar. Então ele não tem que pedir desculpa. Quem tem que pedir desculpa é o jogador. E se ele pedir desculpa para o jogador depois disso, aí que ele está ferrado mesmo. Quer dizer, os caras vão montar, vão fazer o que eles querem. Já tem gente vazando coisa do grupo. O grupo de jogadores. O que é um grupo de jogadores? Se é um grupo completo, assim, 80%, 90% dos caras não querem nem olhar na cara dele, não tem jeito. Quem tem que detectar isso é o Muricy, é o Belmonte, até o Casares. Eu vou até mandar aqui a pergunta para o Gabriel. Essas pessoas é que tem que detectar qual é o nível de... Porque você pode ter um grupo que detesta o Rogério e um grupo que gosta do Rogério. Você viu, por exemplo, que vários jogadores do Corinthians aproveitaram a onda de engajamento para atacar o Vitor Pereira nos últimos meses até. Mas o Piton, antes do Vasco 1, Flamengo 0, o jogo retrasado entre os dois, lá no Maracanã, foi lá abraçar o Vitor Pereira. Então, mesmo num grupo de jogadores, tem gente que não gosta do técnico, tem gente que gosta. Por que ele tem que abraçar o técnico que agora é seu adversário? Né? Poderia muito bem ignorar.
Como a gente falou aqui outro dia, o caso do Rogério com os jogadores do Flamengo, que vazavam na época que os jogadores não gostavam do Rogério no Flamengo, você sabe disso. Ah, não gostam, no que teve gente que escreveu que não gostavam. Aí todo o São Paulo do Flamengo, Flamengo de São Paulo, tem fila para abraçar o Rogério. Aí o Rogério deu uma entrevista na ESPN, aí a produção provavelmente vai lá, pede para gravar um vídeo com alguma mensagem dos jogadores, uma pergunta, ou que seja, dos atletas para o Rogério. Os caras estão na piscina fazendo aquele tratamento. Então, os caciques do elenco, Gabigol, Felipe Luiz, Arrasca, os caras, né? Diego, né? Os jogadores importantes estão ali na água ali e tal. Aí vem alguém da assessoria, imagino eu, com um celular, fazer o vídeo. Os caras brincam com o Rogério, fazem piada, fazem graça, mais ou menos uma referência, de repente, ao que era o dia a dia. Nenhum sinal de que não gostavam do cara. Porque se você não gosta do sujeito, você não vai. Se você trabalha numa empresa, você detesta o seu chefe, não trabalha mais, você passa aquele vez é paulista, o cara passa, você vai correndo abraçar o cara? Não vai abraçar o cara. Você pode até cumprimentá-lo por educação se ele parar para falar com você. Por educação, você não gosta da pessoa, você acha que a pessoa te prejudicou, que ela te fez mal, que profissionalmente ela te atrapalhou, você não vai ficar, fulaninho. Tem que ser uma pessoa muito cínica. Então, é um grupo de cínicos, né? Porque eu não acredito nisso, porque não precisa disso. E ninguém ali precisa, são os caras que... são os caras que não muito feitos, né? Não precisariam disso. Então você vê como essa coisa de grupo de jogador... Agora, eu não duvido que um ou outro atleta lá atrás não gostasse do Ceni lá no Rio de Janeiro. Tem um que não joga, não tem oportunidade, tem um que foi barrado, que estava jogando mal, de repente não gosta. Então essa coisa de grupo de jogadores eu acho muito relativo, não gosto muito disso não. Porque eu acho muito, assim, não tem cara. E de repente tem um grupo que não quer o cara, tem um grupo que quer o cara. Será que o que os colegas do Marcos Paulo acham da postagem dele? Gostaram? Pô, faz igual então, porque não fez todo mundo igual. Quer dizer, o cara que está errado, é o jogador que está errado, e o técnico, aí é uma questão de opinião de cada um de nós, não teve habilidade para lidar com isso. A informação que eu obtive foi de que ele sempre fala com o grupo inteiro. Ok, mas acho que nesse caso, por ser algo muito específico, minha opinião, posso estar errado, ele deveria falar em particular. Muricy, Marcos Paulo, Rogério, Massala, porta fechada. O que foi isso aqui, bonitão? Eu postei uma música, olha, que ninguém é bobo, pode até ser uma música, você quer um desrespeito comigo, com o meu trabalho, com seus colegas, com o São Paulo, com a torcida. Não, e ele curtiu uma postagem que foi o pior. É uma música. Que questionava o Rogério Ceni por barrá-lo. Quando você desrespeita a mim numa derrota, você está respeitando o clube também, porque é o clube que me colocou aqui. Eu não pedi para São Paulo, quero voltar. O Casares foi atrás do Rogério quando saiu o Renan Crespo. Então o Rogério não está lá de favor, ele foi contratado. O clube procurou o presidente, que é o mandatário, procurou o Rogério, tiveram uma conversa de 10 minutos na sala do Casares, foi assim a contratação. O Crespo está de saída, Rogério, preciso de você. Não, ele entra em contato e tal, preciso de você dando treino à tarde. Ele foi direto para o CT, isso mesmo, na sala foi direto para o CT dar o treino. Ou seja, ele contratou, o Casares convidou o Rogério para voltar ao São Paulo. Então ele não está lá de favor. Ele está lá porque ele é o técnico. Se ele é o técnico, ele é o comandante. Se ele é o comandante, tem que tomar decisões. Não dá para passar em branco disso. Repito, acho que ele deveria ter feito de outra forma, mas o erro nasce do atleta. Uma atitude de insubordinação e de falta de respeito com o clube, na minha opinião, não só com o jogador, porque o Rogério está embutido na eliminação e na mágoa da torcida, que está incomodada. Agora, o grupo não quer. Então o grupo quer o quê? Que o cara curte um negócio desse e todo mundo, ninguém fala nada. Tudo bem, talvez, então por que uma liderança do grupo, um desses chega no Rogério, um dos jogadores mais experientes, um desses aí do grupo, procura o Rogério em particular, pô, professor, podia ter falado em particular com o garoto, então, causa um constrangimento, alguns ficam meio mal aqui, tal. Conversa, não é boa, por que não? Tenta conversar. Agora, a gente está vendo, eu estou vendo uma inversão de papéis. Fala-se mais na saída do técnico do que do jogador. E agora vai ser meio que... O jogador, tudo bem. Isso continuar, né? Não, tudo bem, o jogador, quer dizer, cara, esse cara veio lá, ele estava na Europa em times pequenos, ele saiu do Fluminense, ele volta para cá, a pedido do técnico, o Rogério pediu. Cara, sair de onde ele estava, lá dos times pequenos que ele estava jogando para jogar no São Paulo, é uma grande oportunidade, cara. São Paulo é muito maior. Então, pô, qual a situação? Eu não entendo. Eu acho que o jogador está errado. Essa crise começa com ele. Agora, repito, é só uma opinião, não sou dono da razão. O técnico deveria ter tratado de uma outra forma. E mais pessoas têm que se envolver nisso. Muricy Ramalho, Belmonte, Casares, tem que se envolver, porque tem mais gente aí acima na hierarquia do clube, pelo menos em tese, que tem que resolver para apagar esse incêndio, que está ganhando, né, mais proporções maiores ainda, e isso só atrapalha o São Paulo. São Paulo, ao invés de aproveitar esse período de hiato entre a eliminação do campeonato e o início do brasileiro para se organizar, ele está discutindo, está rodando em círculos, não está saindo do lugar, está dando para trás, na verdade. E alguém tem que dar um basta nisso. Agora, vai demitir o técnico, é uma avaliação que tem que vir de cima. Se eles chegarem à conclusão que o técnico é inábil para lidar com o elenco, que ele perdeu o elenco, não tem jeito, então que decida pela saída dele. Eu não me sinto em condições de falar sobre isso, porque eu não estou lá dentro do CT. O Muricy está lá dentro. Ele tem condições de avaliar se os jogadores não suportam mais o Rogério ou se são alguns que não suportam. Se nenhum deles gosta, se ele criou ali uma situação de desconforto generalizado,
aí não tem jeito realmente. Eu acho que aí ele mesmo tem que fazer uma autocrítica e falar, cara, essa galera não gosta de mim, eu também não me entroso com eles, vou meter o pé porque aqui não dá mais para trabalhar. Ó, o Gabriel Sá, Mauro, ele traz a informação, porque eu perguntei, eu falei, ó, o Mauro questionou aqui com razão que grupo de jogadores é esse. Claro que a gente sabe que ele não pode falar nome, claro, porque é fonte, isso é óbvio, mas ó, o que ele manda é o seguinte, são os principais líderes de vestiário, que sempre levam os pontos do elenco para a diretoria. Reclamaram bastante da conduta do Rogério. Citaram que outras situações não foram tratadas dessa forma. E aí, o Mussetti do UOL, ele diz o seguinte, Ceni incomoda os jogadores por fazer críticas públicas e raramente admitir erros. Os atletas entendem que ele sempre transfere responsabilidade. Ele ganha, aí bota entre aspas, ele ganha e nós perdemos. No dia a dia, o treinador raramente brinca, mas aí é aquele negócio que você fala, ele não tá ali pra brincar. E quando isso ocorre, as brincadeiras muitas vezes disfarçam críticas ou são cercadas de ironia e sarcasmo. Isso do Mussetti no UOL, dando crédito aqui também. Mas então, o que você perguntou seriam os líderes que levam os problemas do grupo para a diretoria. Não, aí realmente não dá pra saber. Se leva pra diretoria, falou com quem? Com o Belmonte? Falou com quem? Com o Casares? Falou com quem? Com o Muricy? Eles é que tem que avaliar. É uma queda de braço, então. Tem que avaliar. O que eles querem fazer? Ficam com jogadores, ficam com o técnico, ficam com quem? Agora, essas argumentações eu acho bem infantis, né? Ah, o técnico não brinca. Sabia que você ia falar. Ah, pelo amor de Deus. Você quer um jardim de infância, eles estão lá para pular amarelinho ou treinar e jogar futebol? Cara, essa relação paternalista de jogador brasileiro, eles vão lá para a Europa, lá para fora, não tem esse negócio. Mesmo na China, Arábia... Será que na Arábia Saudita o cara vai jogar na Arábia Saudita, vai ganhar uma grana, petrodólar, aquela coisa toda. Chega na Arábia Saudita encontra um técnico, sei lá, sérvio, né? O cara durão e tal. Aí chega lá, pô, o cara não brinca, pô, não sei o quê. Não, tá aqui pra brincar. Tá aqui pra treinar e pra fazer o time jogar. Quer dizer, é uma coisa meio, sabe, impressionante. Agora, se ele lida com sarcasmo algumas vezes e tudo, de causa de conforto, fala pro cara, pô. Chega no chefe e fala, olha, eu não gosto, me constrange, deixa chato. Aí vai falar com a chefia lá em cima. Né? Eu acho, sei lá, tudo muito infantil. E eu acho que ninguém está pensando no São Paulo, é isso? Está todo mundo pensando, cada um no seu próprio umbigo. No São Paulo, bem menos. Essa turma toda aí parece ser assim. Agora, sobre essa situação, Flávio Prado, né, desse paternalismo, né, que o Mauro César fala. Até quando o futebol brasileiro ele vai ser dominado por jogadores? Porque a gente sabe que é. A gente sabe que no futebol brasileiro, pô, quantos jogadores já deram entrevista, ex-jogadores, jogador derruba treinador. Agora, isso sempre acontece, isso volta a acontecer constantemente. Com o Rogério mesmo, já aconteceu no Cruzeiro, aconteceu. E dá pra gente perceber que ele não vai mudar essa postura dele. Ou seja, aconteceu lá, ele acha que o erro foi dos jogadores, deu muita polêmica. Inclusive, a torcida do Cruzeiro hoje questiona muito aqueles jogadores que se voltaram contra o Rogério Ceni. E agora isso acontece de novo no São Paulo. Ou seja, é um Rogério que ele não se achou errado lá e ele tem as razões dele. Mas que ele continua fazendo isso. É um Rogério que vai ter que mudar para se adaptar ao futebol brasileiro, porque percebe-se que o jogador consegue sim fazer crise. E se o jogador resolver derrubar um treinador, ele vai derrubar. Ou são os clubes brasileiros que têm que começar a acabar com isso? Olha, quem manda aqui é treinador, não é jogador, como o São Paulo está fazendo agora. Mas a gente sabe que o São Paulo está bancando o Rogério Ceni, acho até uma coragem aí do Casares, mas se os jogadores começarem, não tô aqui dizendo que fazem, mas se começarem a fazer corpo mole, perder, uma hora vai ter que fazer alguma coisa. Qual é a solução? É a diretoria falar, vocês não mandam em porra nenhuma aqui, quem manda é o treinador? Ou o treinador vai ter que continuar sendo sempre paternalista no futebol brasileiro? Pilhador, eu só lembro de um caso onde a diretoria tomou uma posição diferente de demitir o treinador, que foi a Portuguesa de 1973, Oswaldo Teixeira Duarte. Ele meteu a noite do Galo Bravo. O time da Portuguesa, naquela época era time e tal, era uma coisa forte, né? Vários jogadores de alto nível. E eles perderam o jogo lá e o Oswaldo Teixeira Duarte foi lá e mandou embora um monte de jogador que depois viria esse jogador de Copa do Mundo. Mandou embora Marinho Pérez, mandou embora Ratinho, Piau, Lorico, jogadores históricos do futebol brasileiro. Quem for procurar um pouquinho vai achar. Foi chamado de A Noite do Galo Bravo. Foi a única vez que eu lembro que isso aconteceu. No mais, há um lado paternalista, tinha aquela história de patrimônio do clube, essa conversa toda.
No caso aqui, o que eu de cara concordo quando o Mauro fala. Quem criou a crise foi o jogador. Ele é que criou essa crise. Eu não estava lá, então não dá para dizer que se isso aconteceu ou não. Mas as informações que a gente tem é que o Rogério teria passado do ponto, teria exagerado no nível de cobrança. Uma coisa realmente que, né, chegou muito perto de passar mesmo de um limite total. E isso teria incomodado os líderes do grupo. É isso que o Gabriel falou também, a mesma informação. Quem são os líderes eu não sei, mas dá para a gente mais ou menos deduzir, né, quem são os líderes do grupo. E eles teriam se dirigido ao presidente, Júlio Casares, para que o presidente tomasse providências, inclusive, passou do ponto, foi uma coisa constrangedora, foi humilhante, etc. E a direção do São Paulo, não, nós vamos manter o técnico e aí vamos ver o que vai acontecer nesse processo. É uma postura fora do padrão, realmente. Por outro lado, o Rogério, ele é um respaldo muito importante para a direção do São Paulo, né? Ele segura bem a onda lá. E ele tem aquilo que a gente brinca aqui, Vanderlei, ele é o presidente do futebol. Então ele tem uma autonomia para fazer as coisas andarem. Não sei até que ponto, não sei, depende muito de como o São Paulo começar o Campeonato Brasileiro, não sei até onde vai, mas por hora é isso. A direção comprou o barulho do treinador, o jogador vai ser afastado, ele nem chegou a ser utilizado, vai ficar lá, mas na primeira oportunidade vai sair e o Rogério segue. Agora vamos ver como é que vai ser essa administração desse grupo de descontentes, que praticamente há que entenderam que, mesmo tendo suas razões, o Rogério teria extrapolado. Exagerou no nível de cobrança publicamente. E a Independente, a principal organizada do São Paulo, que já tinha se pronunciado, feito ameaças, dizendo que controlaria jogadores na noitada, que estariam de olho, que também cobraram o Rogério Ceni, disseram até que ele é ídolo goleiro. Mas como o treinador nunca ganhou nada no São Paulo, nunca mostrou nada no São Paulo, a Independente, ela voltou a se manifestar após a permanência do Ceni no cargo. Em sua nota oficial, feita através de postagem no Instagram, torcida disse que apoia a decisão, assim como também apoiaria se optassem pela demissão. A organizada aproveitou para cobrar reforços, se possível, ainda no final dessa janela, além de, obrigatoriamente, 5 nomes para resolver no meio do ano. Olha aí, exigindo, obrigatoriamente, 5 nomes. Vanderlei Nogueira. E sobre essa situação, né, que o Flávio disse da mudança de comportamento no futebol brasileiro, você concorda com o Flávio? Tem como isso mudar? Eu não acho que vai mudar. Deveria, mas eu não acho que vai mudar porque é muito confortável ter apenas uma cabeça. Às vezes a demissão é justa, é importante mudar naquele determinado momento, mas eu estou falando nesse tipo de motim, nesse tipo de protesto, de inconformismo, de narizes torcidos porque o técnico não escala ou escala. Enfim, eu sempre acho que os jogadores têm uma grande sensibilidade. Eles percebem quando o técnico está fragilizado. E aí acontecem episódios similares. Com relação a esse comportamento da torcida, pedindo 5 contratações, eles dizem em determinado momento da nota, né, de 33 linhas, eles dizem lá que eles querem jogadores que resolvam, tipo assim, tipo titular, chegou, entrega a camisa e vamos resolver o problema dentro do campo. Eles querem jogador. Quer dizer, será que essa torcida que é antenada, é muito próxima, inclusive dos dirigentes do São Paulo, conhece o cofre do São Paulo? Sabe a situação financeira do São Paulo? Essa é a primeira abordagem. A outra, já que eles estão tão interessados, eles poderiam citar para ajudar o São Paulo a procurar esses 5 jogadores que resolveriam o problema do São Paulo dentro de campo, sugestões, os nomes, quem que eles gostariam que esse grupo de 5 jogadores que eles estão sugerindo, né, até 5 jogadores, os nomes, para saber se são nomes viáveis ou não. Quer dizer, é um negócio impressionante que está acontecendo nas últimas horas em vários clubes brasileiros.